Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de aprendizado. Que essa reunião transcorra num clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Roberto Elbring. E vamos, Roberto. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando a tranquilidade e o bom ânimo nessa tarde. O tema de hoje foi escolhido principalmente pelo fato que no mês de setembro se tem um movimento de Setembro Amarelo, em prol da prevenção do suicídio. E principalmente empresas e algumas associações fazem assim um programa de esclarecimento, de conversas. Lá no Laje mesmo nós estamos fazendo essa semana, vamos fazer na próxima, assim, esclarecimentos a respeito, porque tanto os colaboradores do Laje, para se prevenir a respeito deles, assim como os próprios idosos, né? Muitos idosos chegam numa fase da vida, às vezes com algum problema de saúde, e tem então a ilusão de que abreviando o tempo de permanência na encarnação, vão sofrer menos. Mas o sofrimento, ele faz parte do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Não existe a possibilidade de se viver nesse planeta sem o sofrimento. Não é que a gente deva procurar o sofrimento, porque nem precisa procurar, porque ele já vem sem a gente procurar. Vamos dizer assim, ele vem de graça, né? E o mundo espiritual mesmo esclarece que o sofrimento que se passa numa encarnação, a maior parte dele tem origem na própria encarnação. Porque muita gente acha, porque estou sofrendo, porque eu fiz alguma coisa errada numa outra encarnação. Não, a maior parte das vezes a gente sofre nessa encarnação mesmo decisões que a gente tomou nessa encarnação. É aquele problema que a gente já teve a oportunidade de falar, é o danado do livre-arbítrio, né? Que nos dá uma liberdade imensa de decidir o que nós queremos fazer. Só que a gente tem que estar preparado para as consequências, né? E muitas vezes as consequências são bastante adversas, né? Então, olhando agora em termos de Brasil, o Setembro Amarelo até coincide bem, né, com isso que a gente tem visto aí alguns anos atrás. A Águas de Nova Friburgo fez um projeto, plantou uma quantidade enorme de ipê na beira do rio e plantaram todos eles o ipê amarelo. E tá uma beleza, né? Tá muito bonito. Lá no Suspiro hoje eu não fui de carro, peguei o 99, aí a gente consegue olhar mais em volta, tem um ipê lá que tá assim, um absurdo de
Lindo. E aí a gente vê, né, que a natureza acaba brindando a gente com esse espetáculo do ipê amarelo, mas tem até uma fábula que, se a gente olhar na internet, a fábula do ipê, que diz que Deus colocou à disposição das árvores, que são árvores floridas, né, que podiam escolher os meses do ano que queriam florir. E todo mundo escolheu primavera, verão, outono. E, poxa, ninguém vai escolher o inverno? Por quê e tal? Aí a árvorezinha assim levantou a mão. Eu vou escolher então o inverno. Era o ipê. E aí Deus fala com ele: bom, já que você escolheu, eu vou te dar a possibilidade de você todas as cores que forem possíveis. Tanto que a gente conhece o ipê amarelo, né? Mas houve uma época que o ipê roxo era famoso por causa do câncer, né? Mas tem várias cores diferentes. O branco é muito bonito. Tem um meio azulado também, que é um espetáculo. Quer dizer, tem muitos tipos de ipê. No Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar na parte 4 o item das esperanças e consolações, a questão 957, Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas. Em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. Então, a gente tem que ver que as religiões, de maneira geral, condenam o suicídio, e tem religiões, inclusive, que têm o problema de não aceitar nem que seja rezada uma missa ou fazer prece pelo suicida, né? Então, se criou, assim como algumas doenças, né? Na sua época a AIDS, até hoje ainda o câncer e outras doenças, que se criou assim uma espécie de tabu em relação a isso. Pessoas que inclusive não gostam de falar da morte, né? Quando fala da morte, fala baixinho, porque acha que de repente aí não ouve e aí não busca a gente. Eu telefonei para minha tia hoje, 17 de setembro, ela foi casada com o irmão da minha mãe, fez 94 anos. Ela falou: eu ainda vou até os 100. Eu falei: beleza. É que eu estou seguindo aquilo que eu falei com você uma vez. Eu sou o sobrinho mais velho, aí a gente tem liberdade para falar assim umas gracinhas de vez em quando. Eu falei com ela uma vez que ela estava falando: eu acho que eu estou cansada já de viver e tal. Eu falei com ela: você tem problema de audição. Problema de audição? Como assim? Jesus te chama e você não ouve. Aí ela se lembrou hoje. Então ela está querendo continuar a viver. Mas, por outro lado, tem pessoas que acham, né, que tem que ter uma determinada idade e acabou. Eu acho que até foi o Sandro que comentou aqui há pouco tempo atrás, numa palestra, que um conhecido dele achava que não podia ultrapassar 75 anos, porque aí não vale a pena, não sei o quê. Enfim, de qualquer maneira, nós, espíritos imortais, quando encarnados, nós temos
um instinto de sobrevivência. A gente luta sempre contra a morte. Então, a gente pode imaginar que para alguém buscar a morte, deve haver uma razão muito, mas muito contundente, né? Uma razão muito forte para fazer com que a gente, tendo no seu íntimo um instinto de sobrevivência, buscar a morte, e a gente vai verificar que realmente, de maneira geral, é um problema grande que acontece com pessoas que então acham que estão numa situação tão difícil que não podem suportar mais aquela sensação desagradável e pretendem então com o suicídio acabar com essa sensação. Eu estou falando em suicídio várias vezes porque o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um serviço que atende no 188 dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e pretende ouvir. Porque uma das coisas mais importantes, e olha que Deus, na sua infinita sabedoria, deu para nós 2 ouvidos e uma boca só, mas a gente tem uma dificuldade de ouvir terrível. A gente fala muito e ouve pouco. E as pessoas muitas vezes precisam só de ser ouvidas. E nesse programa, né, do CVV, esse atendimento telefônico, tem por Zap, tem por internet, Skype também, eles fazem um treinamento e esse treinamento diz, o importante é ouvir. Então a pessoa liga para lá, se falar 15 minutos tá bom, se falar meia hora tá bom, se for 2 horas falando também tá bom. E claro, se a pessoa pergunta alguma coisa, se fala. Mas o mais importante, eu não fiz esse curso, mas fiz um curso de outra coisa junto com uma pessoa que atendia no CVV, e ela disse que o mais importante é não fazer de conta que o problema não existe. Tem que falar realmente a palavra que tem que ser dita. Não pode ficar com o tabu de, não, porque se falar em suicídio, de repente vai incentivar, não. Tem que falar realmente aquilo que deve ser dito. Mas o importante é ouvir. E a gente vai ver que a solidariedade é uma das coisas mais importantes que existem. Porque a pessoa que está, por exemplo, numa cama no hospital, apesar de às vezes estar numa enfermaria com várias pessoas em volta, às vezes se sente solitário, porque ele não conhece as outras pessoas. E as pessoas que são importantes para ela não estão lá. Pode ser que já partiram, e pode ser que não tenham tempo, ou pode ser que não tenham interesse, né? Nós temos lá no Laje alguns idosos que foram simplesmente abandonados no hospital. E aí tem uma senhora desencarnou agora recente, mas ela ficou lá acho que 1 ano. E ela não era uma pessoa boa de se lidar, não. Tanto que lá no hospital ela tinha tinha um apelido de Baroneusa. O nome dela era Neuza e botaram o apelido de Baroneusa, porque ela se achava. Deu muito trabalho lá no Laje, mas lá ela acabou se acomodando bem. Então, essa solidão naqueles momentos faz com que muitas vezes as pessoas
acha que não vale mais a pena. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais utilidade para ninguém, não tenho mais nada. Então, aí, nesse momento, a doutrina espírita ajuda bastante. Não que a doutrina espírita impeça o suicídio, não, viu, gente? A doutrina espírita, ela esclarece. Mas o livre-arbítrio, ele existe, a pessoa decide o que acha que deve decidir. Mas a doutrina espírita, ela ajuda porque nós temos que ter em mente que a nossa encarnação é uma escola. A gente costuma até falar, brincando, que a encarnação a gente não vem com passaporte, a gente vem com carteira de trabalho. Ou seja, a encarnação não é uma viagem, não. Não é para turismo, não. A encarnação é para trabalho. E o trabalho maior que nós temos é nos conhecer. Por que é importante nós nos conhecermos? Jesus, quando esteve entre nós, ele falou uma coisa que a gente não consegue entender, que é amar os seus inimigos. E isso é uma coisa muito difícil. Se a gente imaginar só o fato, que na época ele disse, se você levar, né, um tapa na face esquerda, dê a outra face também. Quem que consegue fazer isso? Mas o problema não é uma mão física, né? Quantas vezes a gente tem desilusões durante a vida que são piores do que uma bufetada, né? Mas quando a gente se conhece e consegue entender que nós somos muito, mas muito imperfeitos, a gente tem muitos defeitos. Muitas vezes a gente passa por fases na vida que para fazer a barba a gente prefere fazer no chuveiro sem olhar no espelho, porque aí a gente não tem que se olhar no espelho. Algumas mulheres fazem a maquiagem naquele espelhinho pequenininho assim, que aí só vê os olhos, não vê o rosto todo, que a gente olha para si mesmo no espelho e fala assim, meu Deus, eu não aguento essa pessoa. A gente se olha no espelho e não aguenta, de tantos problemas que despertam quando a gente se olha nos olhos. Eu desafio vocês a ficar na frente do espelho e olhar nos próprios olhos. É muito difícil. Então, ao a gente se conhecer, a gente cria uma facilidade em entender os outros. Porque a gente vai ver, caramba, eu sou assim. Eu sou uma pessoa difícil. Então não é o amar, não é abraçar, beijar, não. É a gente conseguir entender que nós somos todos imperfeitos. Por que nós vamos cobrar dos outros aquilo que nós não somos? Então, nesses momentos, dessas dificuldades, né, essas frustrações, é que a gente percebe, ou muitas pessoas percebem, que a gente não se conhece, porque a gente tem reações a problemas que a gente nem esperava que tivesse. Uma palavra que foi cunhada durante a pandemia, né, do Covid, foi resiliência. Ninguém se falava em resiliência, né? Resiliência. Enfim, mas porque no popular, a gente aqui no Brasil falava dar a volta por cima, né? A gente conseguir da adversidade, conseguir ter uma experiência positiva. Porque, na verdade, todos os problemas que a gente passa são para a nossa construção como seres imortais. Que são experiências que vão digamos assim, construir os degraus que a gente está precisando pisar para conseguir melhorar como seres imortais. Que o nosso progresso moral,
ele tem que existir. Nós não podemos só progredir intelectualmente, nós temos que progredir moralmente também. E é muito difícil. Então, nesse progresso moral, muitas vezes a gente é confrontado com situações muito adversas. Aqui se fala, por exemplo, o que leva uma pessoa a se matar. Vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobrança social, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, frustração amorosa. Eu coloquei porque eu estou fazendo fisioterapia e aí tem um cara que vai lá, todo dia de manhã ele sai do trabalho e vai lá. E ele reclama muito do trabalho dele. E eu falei com ele que ele tem um trabalho espetacular. Ninguém que ele atende reclama do trabalho dele. Ele trabalha na SAF. Ele faz coisa que antigamente não se fazia, né? Ele faz... Agora me faltou o nome. Hein? Não, mas é o... Não, realça... maquiagem. Mas tem um nome, eu não estou conseguindo me lembrar. Enfim, eu falei com ele, cara, você reclama por quê? Seus fregueses não reclamam de você nunca. Não tem um que reclama dele. Então, uma coisa que, né, há uns anos atrás não se imaginaria. E aí foi lá na senhora, nós tivemos o bazar lá no fim de semana, lá no Laje, né? Um domingo de bazar para uma arrecadação mais efetiva. E uma senhora foi lá comprar o vestido que ela vai aguardar, porque é o vestido que ela quer ser enterrada. Então, as pessoas têm as visões mais diferentes, né, do que seja o último momento. Mas eu acho que se a pessoa olha para aquilo que é a única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida, que é o desencarne ou a morte, como queira chamar, né? Desde o primeiro momento que a gente nasce, é a única coisa que a gente tem certeza. Porque esse organismo físico que nós temos no momento, ele tem prazo de validade. E aí a gente chega numa situação que é um dos grandes problemas pelo que passa aquele ser que abrevia a morte. Eu não sei se vocês já procuraram se informar como é preparada a reencarnação. Tem várias coisas, mas uma das coisas que existe na reencarnação é que a gente passa no posto de combustível e recebe uma carga de fluido que é justamente para o tempo que a gente vai ficar aqui. Então, alguém recebe uma carga de 20 anos, outro recebe uma carga só de 5 anos, alguns recebem carga de 120 anos. Só que o problema grande é o seguinte: durante a nossa existência, a gente comete suicídio involuntário. Eu estou falando de mim que lá pelos 17, 18, 19, 20 anos, a gente faz muita arte, né? E faz o quê? Desgasta a energia que a gente recebeu, aquele fluido que a gente recebeu, para ficar o tempo necessário para fazer aquilo que a gente veio fazer. Então, esse tempo necessário, se a gente abrevia a existência aqui, o que acontece? Nós vamos ter um problema grande, porque nós vamos estar
como seres imortais, carregados ainda com esse fluido, sem a dissipação. Por isso que muitas vezes, quando se fala aqui a respeito, como eu li aqui, das consequências, né? E da expiação do problema do suicídio, é porque isso tudo desequilibra o ser imortal. Então, muitas vezes a gente fica com muita pena que um ser vem e vive só alguns anos e parte, deixa a família assim, meio revoltada, ou até indignada com Deus, né? Porque acha que não é possível que um pai amoroso possa fazer uma coisa dessa com alguém, mas muitas vezes são consequências de um desencarno prematuro, vamos dizer assim. Nesse caso a gente pode dizer, porque o suicídio é um desencarne prematuro. Os outros, que às vezes a gente até recebe na mesa mediúnica, né, revoltados, eu tinha tanta coisa ainda para fazer, deixei a família, crianças pequenas e tal, aí considera-se desencarne prematuro, mas não é, porque a previsão era essa mesmo, do servir, fazer aquilo que tinha para fazer e partir. Então, o suicídio, ele interrompe isso. E aí, lógico que tem consequências. Essas consequências não são olhadas como castigo, é simplesmente uma consequência do desequilíbrio, do equilíbrio universal. Quando a gente mexe com esse equilíbrio, ele tem que voltar ao equilíbrio. Então, o ser tem que fazer todo um trabalho para se reequilibrar. Mas é importante que a gente saiba que não existe abandono em momento nenhum. Não existe castigo no entendimento da divindade. Só existe causa e consequência. E posso dizer para vocês que no mundo espiritual, esse é um trabalho muito grande para atender e consolar tanto aqueles que se suicidam, como as famílias. Quando a gente vai olhar aqui no Livro dos Espíritos, e eu tive dando uma olhada no que Kardec escreve, ele escreve aqui que na Revista Espírita de 1862, de maio de 1862, ele já fala a respeito do problema social que é o suicídio na França, naquela época. Atualmente, a estatística diz que são mais ou menos 800 mil seres que se suicidam no mundo por ano. Que são estatísticas que são mais ou menos falhas, porque se a pessoa, por exemplo, tem um seguro de vida, a família com certeza não vai querer revelar que a pessoa se suicidou, né? Porque o seguro não paga suicídio. Se tem um plano de saúde e tentou suicídio, com certeza vai virar um acidente em casa, alguma coisa, porque o plano de saúde não cobra. Então, muitas vezes, se omite essas coisas. Então, mas são, por ano, 800 mil pessoas que se suicidam. No Brasil, está em torno de 12 em cada 100 habitantes, mas tem países que tem mais. Na Coreia do Sul e países ali dessa região, parece que já é 20 e poucos %. Mas, depois da gente falar a respeito dessas estatísticas, gostaria de colocar para vocês que é lógico que a doutrina espírita traz para nós
um remédio que a gente pode usar para ajudar, que é justamente a gente procurar entender o que leva as pessoas a se desesperarem, a se desequilibrarem, e que são muitos os fatores, não são poucos fatores, mas o entender nem é tão importante como o estender as mãos, né? Por isso que a doutrina espírita coloca para nós que fora da caridade não existe salvação. Mas não é a salvação como se entendia antigamente, de ser salvo, de não ir para o inferno, ir para o céu. Não é nada disso. É a salvação nossa mesmo, da nossa melhora como seres imortais. Então a caridade é isso também. A gente procurar aquelas pessoas que a gente possa ouvir, aceitar de ouvir a pessoa, aquelas pessoas que nos buscam procurando uma ajuda, que a gente possa oferecer essa ajuda sempre que for possível. Não é alguma coisa impossível, não. Tem naturalmente algumas razões diferentes também no suicídio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, essa parte. Realmente, a aflição nos faz procurar uma solução que não esteja na parte material. Sempre que a gente tem algum problema muito grande, a gente lembra, né, de uma prece que a gente aprendeu com a tia, ou com a avó, ou com a bisavó. De repente a gente consegue lembrar. Por quê? Porque a gente recebe a intuição de elevar o pensamento a Deus, de buscar ajuda, buscar consolo. E aí, no item 14 desse capítulo 5, está assim: o suicídio é loucura, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. A resignação, ela é uma coisa muito importante. Apesar da gente ouvir constantemente, né, na prece que a gente chama prece dominical, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas é muito difícil a gente se resignar com a vontade de Deus. É muito difícil. Quando as coisas estão bem, a gente acha uma maravilha. Mas quando está mal, e a gente aceitar que aquilo vai ser bom para nós, é muito difícil. Mas a resignação é uma parte importante para que a gente possa superar os problemas. Porque uma coisa a gente tem que estar certo. O problema que a gente passa, a prova, a expiação, elas não são eternas. A justiça dos homens, que é bem imperfeita, depois que a gente cumpriu a pena por algum delito que a gente fez, acabou. Tem prazo, né? O nosso sofrimento, ele tem prazo de validade. Ele não é eterno, ele vai acabar um dia. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Ora, se, encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidentemente, se torna essa força que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. A verdade é que
a gente vem para resolver alguns problemas. E aí vem uma coisa que a gente acha uma injustiça terrível. A gente esquece tudo. A gente não sabe o que veio fazer. Não tem a mínima ideia do que veio fazer. Então a gente vive um dia depois do outro, quando a gente consegue, né, viver um dia depois do outro. Porque a maior parte de nós já vive sempre no futuro. Aí já cria ansiedade, né? Porque já está querendo saber o que vai fazer sábado que vem. E hoje ainda é terça-feira. A gente pode fazer planos, mas não querer viver, porque quando a gente faz... Alguém fala assim, a gente poderia fazer isso assim. Já está lá. Já está aproveitando aquilo que a gente gostaria. E aí, quando não acontece, vem o quê? Vem a frustração. Porque a gente já estava aproveitando, já estava tendo aquela satisfação de fazer aquilo que a gente pensou que ia ser possível. Mas, na verdade, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Ainda bem, porque senão a gente ficaria mais ansioso ainda. Mas a questão é o seguinte, quando a gente tem em mente que a resignação, ela ajuda a gente a suportar os problemas que passam, e, na verdade, não é uma covardia, é uma coragem. A gente se resignar, aceitar as coisas como elas são. Aceitar os problemas e as dificuldades assim como eles são. Porque as coisas boas a gente aceita com muita facilidade, né? Então a gente vai ver aqui que no 15, ele fala então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, e aí a embriaguez não seria só a embriaguez do álcool, né? Às vezes a gente está embriagado com outros tipos de vícios, né? E aos quais, então, esses casos de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Então, a nossa existência nessa presente reencarnação, ela é, como está dizendo aqui, para a eternidade, às vezes alguns minutos, né? No outro dia a gente estava conversando e a pessoa falou que se diz que para adquirir cada uma virtude que a gente precisa adquirir, precisa de 1000 anos de encarnação. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, 1000 anos de encarnação? Ela falou assim, você está achando muito? Eu falei, estou achando muito pouco. Eu acho que a pessoa quis dizer 1000 encarnações. Ela falou, não, Deus me livre, 1000 encarnações? Eu falei, o que são 1000 encarnações? Eu falei com ela assim, olha só, a ciência diz que há 40 milhões de anos atrás começaram a surgir seres parecidos conosco. Se a gente é natural do planeta Terra, olha só, de repente a gente está caminhando aí uns 40 milhões de anos. Não é possível. Eu falei, vai chegar até aqui onde nós chegamos? 40 milhões? Eu acho que não é muito não. Enfim, de qualquer maneira, se a gente for olhar por esse aspecto, né, de tempo, que é uma coisa muito relativa,
Quer ver como é relativo? Eu estou falando aqui. Se vocês acharam que eu estou falando há muito tempo, prende a respiração e vê como o tempo passa voando. Porque aí a gente vai olhar no relógio e vai falar assim, caramba, consegui prender a respiração por 20 segundos. Então, depende de como a gente esteja, né? Quando a gente era criança e chegava lá para outubro, a gente já ficava esperando o Natal, né? Nossa, como demorava. Mas os pais não. Os pais já estavam preocupados de arranjar dinheiro para comprar o presente dos filhos. Achavam que voava. Parecia que de um dia para o outro já era Natal, tinha que comprar os presentes. Então, depende de como a gente olha para a situação. Quando a gente está bem, o tempo passa voando. Quando a gente está mal, parece que não passa. E aí, então, justamente o que diz aqui, a gente tem que se conformar com a situação. E aí, a paciência deveria surgir. Só se desespera quando nenhum termo divisa para seus sofrimentos, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras, nada esperando acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Aí eu estava procurando mais algumas coisas para ler, e um dos grandes problemas nossos é o período que a gente passa do dia do nascimento até chegar na idade adulta, que é um período que para muitos é complicado, né? Tem muitas dificuldades. As gerações olhavam e olham de maneira diferente a educação dos filhos, né? Há 50 anos atrás a visão era uma, hoje a visão é completamente diferente. E aí eu vi aqui uma reportagem, uma entrevista de uma psicopedagoga espanhola, o nome dela é Mar Romera, muito estranho o nome, mas é espanhola. E aí algumas coisas me chamaram a atenção que eu queria passar para vocês. Ela diz, por exemplo, que não quer que suas filhas sejam felizes. E aí eles perguntam por que isso? É porque, ela diz, as emoções são uma resposta adaptiva e um produto da geração de química no nosso cérebro. Então, ela diz que a gente confunde o conceito de prazer e felicidade, alegria e felicidade, né? A alegria não é felicidade. E no planeta Terra, a gente tem momentos de felicidade, porque também ninguém seria capaz de passar uma encarnação toda sem ter algum momento que pudesse dar uma respirada e ter um momento de felicidade. Aí a gente para e pensa assim, caramba, aquele pessoal que está lá no Oriente Médio, lá, né, passando aquele problema todo, joga bomba para cá, joga bomba para lá, não tem momentos de felicidade. Aí se a gente for parar e pensar assim, que eles teve um momento lá que passaram aviões e jogaram alimentos e outras coisas para eles, né? Dentro daquele desespero todo, imagina que felicidade. Você de repente abriu um pacote e tem uma barra de chocolate. Chocolate suíço ainda por cima. Já pensou? É um momento de felicidade, né? Depois o mundo pode desabar, mas naquele momento a gente se sente feliz. Então são esses conceitos
que são muito difíceis da gente poder avaliar. E o que ela diz? Que o cérebro humano, ele precisa ser treinado para poder passar pelas dificuldades. Aí o entrevistador pergunta assim: na sociedade atual, enaltecemos a alegria e rejeitamos a tristeza. E ela responde que nem uma coisa nem outra, não é nem ruim nem bom, nem negativo nem positivo. Ou seja, a alegria, a tristeza não tem conotação positiva nem negativa na visão dela, porque isso é tudo uma construção social. Se convencionou que a alegria é bom e a tristeza é ruim. Eu sei. Eu também tive dificuldade para entender isso. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Você precisa ir à academia para treinar o organismo físico, você precisa treinar o organismo físico, o cérebro. Então, ela diz aqui que, a respeito do fracasso, podemos falar de um conceito que virou moda na pandemia, a resiliência. Mas ela não se forma da noite para o dia. Aprender a fracassar e recomeçar não tem a ver com boa ou má sorte. Você tem que trabalhar e construir uma atitude otimista. Eu me lembrei aqui que se conta, né? Não sei se é verdade ou não, do Edison, Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica, né? E ele testou trocentas mil vezes. E num momento lá, o assistente dele falou assim: você já não está mais cansado de tentar e você não consegue? Ele falou: não, eu sei que 1000 vezes eu não vou repetir o erro. E aí, num determinado momento, ele conseguiu aquilo que ele queria, o que ele precisava para ter a lâmpada incandescente, que agora já está ultrapassada, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que nem sempre a pessoa inteligente é que tem o maior sucesso. Porque o sucesso se faz com trabalho, com suar a camisa, com ter perseverança, com acreditar em si, ter fé. E aí vem, né, também a fé humana e a fé divina. Ou seja, você acredita em si, né? Porque lá naquela ocasião, quando Jesus falou que a gente bastava ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não estava falando da fé divina, ele estava falando da fé humana. Se vocês lembram do contexto, porque os discípulos não conseguiram curar uma pessoa. E eles já tinham tudo para fazer isso. Mas faltava o quê? Faltava a fé. A fé humana. Porque eles tinham que dar a parte deles para poder fazer aquilo que era necessário, né? Então, a gente vai ver aqui que, entre outras coisas, ela diz aqui, como ela é perguntada aqui, como a emoção é escolhida? E ela responde: isso é gerenciar. Falamos sobre a regulação emocional, mas isso começa com a alfabetização emocional. Quer dizer, qual é o nome do que estou sentindo? Comecei dizendo que as emoções não são positivas ou negativas. Depois, apoiando-me na teoria do psicólogo Roberto Aguado, defini-as como agradáveis ou desagradáveis. Agora dei o salto e digo que elas são oportunas e inoportunas. Por exemplo, sentir medo numa rua escura de uma cidade desconhecida é oportuno. Mas sentir medo em minha casa
não é oportuno. E aí ela cita Aristóteles aqui, que já disse que é fácil ficar com raiva. O difícil é ficar com raiva da pessoa certa, na hora certa e na intensidade certa. Aí que está a questão. Então, por que eu trouxe isso? Porque a emoção é uma das causas maiores do suicídio. Porque se a emoção não é apropriada, a pessoa acaba achando que não tem mais jeito. Que não vê saída, não vê a luz no fim do túnel, né? Mas, na verdade, como a gente vê, tudo é possível. E eu, da minha experiência de vida, eu posso dizer a vocês que, num determinado momento da minha vida, a coisa estava bem complicada. E, ouvindo uma palestra, a pessoa falou assim: à meia-noite é a intensidade máxima da escuridão, mas 00:01, o dia já começa a raiar. Então, que a gente possa ter sempre em mente, na nossa vida, que 00:01 é rapidinho. E aí começa a raiar a possibilidade de um outro dia na nossa existência. Muita paz para nós.